A gente tem vivido momentos bem diferentes na nossa vida. Essa pandemia, ela é diferente. E ela atingiu não só o Gustavo ou a Juliana, minha esposa, como indivíduos, mas ela atingiu o mundo inteiro. A proporção é muito grande. E foi algo que aconteceu de um dia para o outro. Não foi uma coisa gradual que a gente vai se preparando e acostuma. Não. De um dia para o outro as coisas mudaram. A gente ficou trancado em casa, usamos máscaras, tudo fechado. Então foi um choque muito grande, porque eu acho que nenhum ser humano está totalmente preparado para uma mudança tão brusca. Nesses últimos meses, temos vivido tempos difíceis e desafiadores, tanto para a nossa vida pessoal, quanto espiritual. Sou grato a Deus por poder servir numa igreja que tem tirado deste momento a oportunidade de ressignificar a fé. Bom, nós tivemos alguns altos e baixos durante a pandemia, né? Não foi diferente lá em casa. A gente teve alguns momentos de angústia, de incerteza do que estava acontecendo, né? E isso tudo se agravou um pouco mais quando o meu contrato de trabalho foi suspenso por tempo indeterminado. E ficar sem trabalhar num período em que o país não está indo bem deixa você bem inseguro. Quem diria que teríamos a Conferência Flores em meio a tudo que estávamos vivendo? Quando tudo dizia que não, o Senhor disse sim. E ainda bem que o coração dos nossos pastores estava alinhado e sensível ao que o Senhor queria. Eles não só nos incentivaram, como também ousaram ir além. Foram além das circunstâncias, dificuldades, incertezas e além deles mesmos. Mas graças ao cuidado dos nossos pastores com cada detalhe da conferência, nós somos ministradas, exortadas, encorajadas. Mulheres, lares e famílias foram alcançados e transformados. Hoje eu quero falar um pouquinho do pastor Rodrigo e da pastora Tati, do quanto eles são importantes também desse lado de cada oceano. Eu nunca tive fisicamente na DAI, mas hoje a DAI é como se ela estivesse dentro da minha casa. Não só através dos cultos de domingo e de quarta-feira. Hoje a DAI é muito mais que isso dentro da minha casa. Eu participo dos estudos bíblicos, faço o curso do Efésios, fiz o Alfa, os meus filhos fazem o Adai Kids e eu pude participar do Movimento Flores. A DAI online, o culto online, ele não é uma consequência da pandemia. O culto online, a DAI online, ele começou a existir, ele foi criado pré-pandemia. Então eu acho que Deus tem um propósito muito especial em tudo isso, porque a igreja estava preparada para cuidar de todos os membros, mesmo longe desses membros. E eu sou muito grato ao pastor Rodrigo, porque tem uma mensagem que... Eu não sei exatamente, tá, gente, qual dia que ele pregou isso, acho que foi no culto de ceia, mas o nome da mensagem é Em Memória de Mim. E ele deu 3 exemplos. O primeiro exemplo era sobre um homem que era muito rico, ou seja, ele tinha tudo e não deu nada. O segundo exemplo eram 3 leprosos que não tinham nada, eles conseguiram ficar com tudo que ficou na cidade e eles poderiam pegar tudo para eles, mas não, mesmo não tendo nada, eles acharam que não era justo e achavam que deveriam compartilhar toda aquela riqueza que ficou. E eu acho que isso retrata os nossos dias de hoje. Porque hoje, tanto a pessoa que tem muito dinheiro, ela está em casa trancada, na mesma situação da pessoa que não tem nenhum dinheiro, que também está em casa trancada. Então essa pandemia me pareceu que igualou muito a humanidade de todo mundo. Mas aí vem o terceiro exemplo que para mim é o que faz a diferença nesses momentos. Que é Deus, que mesmo tendo tudo que ele tem, que é tudo, literalmente, ele não deu só o que ele tinha, ele deu o que ele era. E eu acho que é isso que faz a diferença na nossa vida, né? Seja pobre, seja rico, seja negro, seja branco, seja qualquer coisa. O que fez a diferença e o que faz a diferença na nossa vida é o que ele é em nós. E essa palavra mexeu muito comigo porque minha cabeça estava pirada, gente. Dentro de casa, uma pessoa acostumada a estar na rua trabalhando, 220, ficar o dia inteiro preso de casa sem poder fazer nada, foi muito complicado, mas essa palavra ela tocou meu coração e me mostrou, significou algo diferente na minha vida, significou que nós podemos liderar sim na crise, porque Ele está em nós. Um Deus que não deu o que Ele tinha, deu o que Ele era.
e os nossos pastores têm se entregado ao máximo num novo momento, num novo normal, que são os cultos online. E uma das mensagens, de várias mensagens que tivemos, né, nesses últimos meses, a que me falou, que me tocou mais, que ministrou mais o meu coração, foi com o tema Kirche ou Eclesia. Kirche se refere ao templo, ao galpão, ao prédio, que é importante para nós, como igreja, servirmos, adorarmos a Deus nesse lugar, né? Termos comunhão com os nossos irmãos. Mas muito mais que importante do que a Kirche é a eclesia, é a igreja. E a igreja somos nós. E o pastor Soeiro pregando me fez abrir a mente de tal forma que eu estava num momento, creio que como muitos outros estavam, de aflição, né? Sem saber o que ia acontecer. Mas ele falou algo que me fez abrir os olhos, que as circunstâncias, ela pode fechar a Kirche, mas uma pandemia não pode parar a eclesia. Nós somos a igreja e precisamos continuar caminhando e precisamos continuar estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. A riqueza do cristianismo é porque onde tem 2 ou 3 reunidos, ali é uma eclesia. E diante de tanta angústia, a gente tenta se lembrar da palavra o máximo possível. A gente sai bem por algumas vezes, mas tem dias que a gente não consegue prevalecer sobre algumas preocupações, né? E aí teve uma ministração do pastor Rodrigo, foi em maio, a pregação Nem dos Melhores Sonhos, e ele fala sobre Filipenses 4, e logo no começo ele já solta o versículo que era para me pegar pelo colarinho e me jogar para cima, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Não entendeu? Novamente direi, alegrem-se. E eu falei, lá vem. E ao longo da ministração, eu confesso que eu fiquei muito constrangido, porque eu não conseguia, como o apóstolo Paulo, pegar uma estação da minha vida e continuar objetivando algo tão nobre, urgente e eterno além da estação. Eu não estava conseguindo aquilo. Mas apesar de me sentir constrangido, o pastor Rodrigo teve uma habilidade que eu creio que é do Espírito Santo, de fazer com que eu me lembrasse da responsabilidade, da dignidade que é carregar o nome de Cristo, principalmente no meio da crise. E quando acabou aquela ministração, eu estava praticamente renovado, transformado. Praticamente minha pandemia passou por um antes e depois dessa ministração. E algumas semanas depois, meu contrato foi reativado. Mas eu não fiquei tão feliz quanto no dia da ministração. Eu já estava feliz antes mesmo daquilo que Deus já tinha planejado. E Deus fez muito mais do que a gente podia esperar. Eles não mediram esforços para fazer aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Então, nossa eterna gratidão e privilégio por ter eles como nossos pastores. Eles nos inspiram através das suas vidas, nos impulsionam a ressignificar os cultos nos lares, porque a igreja somos nós e não as 4 paredes. A nossa gratidão também por ele nos incentivar a conhecer a causa do reino e assim amá-la e nos empenharmos em fazer parte dela. A minha oração é para que o Senhor guarde o coração deles, o sustente, continue lhes dando sabedoria, discernimento, direção e que a vida deles sempre aponte para Jesus. Então, através de um sonho deles, que saiu do papel, tudo isso foi possível. Hoje é possível a minha família ser conectada, ouvir a palavra e o evangelho estar presente dentro da minha casa. Minha oração para todas nós nesta conferência é que possamos sim ousar ir além. Então, o tema do Movimento Flores esse ano foi Ouse ir além. Eu tenho ousado ir além como mãe, como mulher e como esposa. E quero agradecer a eles por terem ousado ir além, que através dessa ousadia esse sonho virou realidade.
e o Evangelho alcançou a minha vida e eu tenho certeza que vai alcançar muitas outras vidas, não só no Brasil, como no mundo também. Então eu agradeço por essa ousadia, agradeço por essa oportunidade de poder participar disso tudo. Então eu sou muito grato ao pastor Rodrigo e à pastora Tati como líderes da comunidade, porque eu sei que não foi fácil para eles. Eu não imagino o que eles passaram, porque eu não estou na pele deles e tenho certeza que foi muito difícil, mas Deus deu graça para ele. E mais do que dar graça, o que mais eu agradeço é que ele conseguiu compartilhar a graça que Deus deu na vida deles com a nossa vida. Louvado seja Deus pela vida do pastor Soeiro, pela vida da pastora Tati, que tem sido instrumento de bênção para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. O momento de quarentena na minha casa foi um momento de cativeiro do corpo, mas a mente cativa a Cristo. Isso eu devo à igreja que eu sirvo, aos pastores que estão que cuidam da minha vida e da vida da minha família. Obrigado pela sua liderança, pastor Soeiro. Obrigado pela sua liderança, pastora Tati. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os fortaleça, renove as vossas forças, em nome de Jesus. Deus os abençoe sempre. Eu glorifico a Deus pela vida do pastor Rodrigo, que se deixa ser usado. Eu admiro demais a pessoa dele, a ministração dele, e eu sei que ele só consegue fazer isso porque tem uma mulher super poderosa, dando todo o suporte, a pastora Tati também. Então eu sei que os dois são unidos pelo Espírito mesmo. E se eu puder testemunhar alguma coisa para deixar para o pastor Rodrigo, para o coração dele ficar ciente de onde está alcançando a mensagem dele, eu diria de uma vez em que eu trouxe uma pessoa conhecida para a igreja, e uma pessoa com a alma muito fragilizada, muito ferida. E quando ela foi me dar o feedback da ministração que ela ouviu do pastor Rodrigo, quando foi antes da pandemia, né? Ela me trouxe o feedback de que sempre que ela pensava em como Jesus falava, ela pensava exatamente como o pastor Rodrigo estava falando naquele dia, a mensagem. Sem meias verdades, sem negociar o reino, te colocando diante do seu pecado, mas ao mesmo tempo te trazendo um bálsamo suave para te tirar daquela situação. Então, acho que eu queria que o pastor Rodrigo soubesse disso. As pessoas têm visto Jesus nele. E a gente está cuidado, e isso é muito bom, gente. É muito bom se sentir cuidado, é muito bom mesmo longe sentir a comunhão. E a Dai, ela fez isso porque ela está seguindo o propósito que ela se propôs a seguir, que é pregar a verdadeira palavra, cuidar de uns aos outros, porque eu acho que é assim que uma igreja funciona. Obrigado a todos e a todas que contribuíram com a Igreja Online. Eu tenho certeza que o pastor Rodrigo e a pastora Tati estão muito felizes por isso. E eu sou muito grato de pertencer a Dai, gente. Deus abençoe vocês.